Olá a todos, como vão vocês? Hoje é uma terça-feira e nós já estamos em preparativos para a prece de hoje. Sejam todos vocês muito bem-vindas, bem-vindos, que tenhamos mais uma ocasião preciosa junto da espiritualidade que vai nos conduzindo como que pelos caminhos da espiritualidade, da oração, que todos vocês estejam muito bem dispostos, alegres até pela oportunidade de confraternizarmos, somando os nossos esforços, as nossas energias, vibrações a favor dos mais necessitados. Onde quer que vocês estejam, aqui mesmo no Brasil, em tantos lugares diferentes que compõem esta grande nação, um país continental, tanto quanto os amigos de Portugal, da Dinamarca, da Itália, dos Estados Unidos, do Uruguai, da França e assim por diante. Porque todos os países importam, todos os amigos da prece orando juntos, nós, às vezes distantes uns dos outros, nós vamos envolvendo, num certo sentido, claro, como que o planeta inteiro. Que sejamos nós os responsáveis pelo melhor que possa vir da espiritualidade superior, dos amigos protetores, dos espíritos familiares, de todos aqueles que conjugam conosco os seus esforços para que tenhamos a cada dia, a par de muitas dificuldades pessoais e coletivas, o nosso mundo um pouco melhor, as pessoas se recuperando dos seus problemas de saúde, que são tantos, diagnósticos inúmeros, para além daquele que tem preocupado tanto, que é o da pandemia pelo novo coronavírus. Sejam vocês todas, todos muito bem-vindos, que todos tenham também um recipiente com água, claro, que vai ser fluidificado pela espiritualidade. Nós vamos ingeri-lo, vamos dividi-lo com quem estiver ao nosso lado, nos moldes do culto do Evangelho no lar. Que nós tenhamos também o cuidado de nos lembrarmos, olhando aquela lista, de todos os nomes que nós ali já pusemos, lembrando que nela cabem todos aqueles que são ainda hoje encarnados, sadios, doentes, próximos ou distantes, no âmbito das nossas famílias, da sociedade em geral, colegas de trabalho, vizinhos, amigos também. E que nós não esqueçamos daqueles que já se foram para o mundo espiritual, eventualmente aqueles que tenhamos conhecimento, mas que nunca tenhamos convivido antes. Basta sabermos algo sobre eles para os incluirmos nas nossas rogativas a bem deles como pessoas, como espíritos agora vivendo
na erraticidade, não importa quanto tempo, porque muitos deles, como habitualmente nós não temos notícias, muitos deles precisam das nossas orações. E curiosamente, quem sabe, muitos deles, há muito tempo, sem que soubéssemos, oram por nós, porque desprendidos do corpo, podem ter toda uma visão melhor e pelos laços todos que são das nossas múltiplas afinidades, eles estejam empenhados de nos envolver em proteção, em rogativas de bênçãos e assim por diante. Que todos vocês estejam em paz, independentemente de algumas dificuldades ou preocupações, porque elas são sempre pertinentes ao nosso momento atual, a quem somos, ao nosso dia a dia. Então vamos dando as boas-vindas aos amigos que entraram como que hoje, ou mesmo ontem, um pouco depois daquela última prece. Vamos desejando felicidades a todos os aniversariantes do mês de fevereiro, já tendo ocorrido ou que venha a acontecer no decorrer das próximas semanas. Que possamos estar num lugar confortável, com relativo silêncio, que possamos estar trabalhando em atividade dos nossos espíritos, das nossas almas, enquanto o nosso organismo físico repouse. Que possamos lembrar do Divino Mestre Jesus de imediato, nos mesmos moldes que Jesus lembrava de Deus quando ensinava os apóstolos e os discípulos a oração chamada o Pai Nosso. Que possamos buscar a companhia tão linda e amorosa do Divino Mestre Jesus, daquele que é o guia e o modelo para todo o planeta Terra e a sua humanidade, aquele que é o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, aquele que é, como ele mesmo se intitulava há 2000 anos, o caminho, a verdade e a vida. E todos nós, amigos, desejamos vida feliz para a humanidade inteira, ainda mais sabedores das tantas situações penosas, difíceis, porque passam grande parte da nossa família, tanto da consanguinidade como, mais relevante ainda, aqueles de parentelas variadas, aqueles que são irmãos e amigos, independentemente de qualquer outra coisa, porque vivemos juntos na mesma casa cósmica que é o planeta Terra, reunidos nela por decisão superior,
acolhidos amorosamente por Jesus, para que, caminhando pelos rumos da evolução, vamos conhecendo mais e mais pessoas, mas mesmo antes disso, de conhecermos a grande maioria, já nos anteciparmos, valorizando a vida alheia de todos, porque como irmãos, vivendo em países distantes, culturas diversas, talvez sem que nunca tenhamos estado mais próximos, no nosso aprendizado, vamos conhecendo o sentido mais amplo de família e a ideia de que, em essência, somos uma única grande nação, a casa terrena que serve de abrigo a bilhões e bilhões de espíritos, estejam eles, em parte, como nós aqui devidamente encarnados, como uma outra parte maior ainda, que vive na erraticidade, que vive na vida após a morte e que estão em condições muito diferentes, e uma boa parte, talvez a grande maioria, vivendo situações pessoais lá do outro lado, sem corpo físico, com corpo espiritual, mas em situações morais e físicas muito difíceis, por causa dos erros passados, da ignorância sobre os valores que importam de serem conquistados, valorizados, vividos, que dizem respeito com as virtudes a tudo que nos leve a uma vida mais saudável, próspera e feliz. Jesus, aqui estamos de mãos dadas, nos abraçando de novo, felizes por isto, porque em maioria já nos conhecemos por mais de um tipo de convivência, e a cada dia vamos notando a família crescendo, os laços se estreitando e o nosso amplo contexto de prece formando como que uma usina de bênçãos, onde nos vemos todos os dias e temos como que o prazer de fazê-lo em torno de um movimento que brota do íntimo de cada um de nós e que diz respeito ao que chamamos de oração, de prece, de comunhão, de solidariedade, de fraternidade, de uma caridade silenciosa, humilde, com verdadeiro desinteresse. E daí, Jesus, vamos nos tornando felizes, porque na lembrança que temos de Ti, dos Teus ensinamentos, do Teu imenso sacrifício por nós na terra, por todo o Teu trabalho, desconhecido ainda da grande maioria da família terrena, Tu segues à frente, mas sempre, ao mesmo tempo,
nos abençoando numa convivência invisível, até improvável, mas ao nosso lado, dia após dia, minuto após minuto. Ainda mais quando somos daqueles que precisamos de médico, como tu também disseste naquela época, o motivo de tua vinda. E hoje, carentes no campo do bem-estar e da saúde, e se não somos exatamente nós agora, queremos humildemente representar os que o são. E mesmo sendo, não te conhecem e não reconhecem, portanto, sobre as bênçãos do teu amor, sobre o manancial de recursos que o teu amor pode trazer a todos, nos mais variados diagnósticos dos dramas humanos médicos, na área da saúde clínica e da saúde mental. Nós, não é Jesus, que de certo modo, tão bem explicado pelos teus mensageiros, a Terra se tratando de um grande hospital. Vem, Jesus, buscando com todas estas equipes que estão ativas, generosas, sempre de prontidão, atendendo, socorrendo os que precisam dos benefícios espirituais, dos fluidos salutares, já no campo da matéria tênue, sutil, na realidade, e de onde, tanto quanto cada um de nós, que nos projetamos para fora do nosso mundo íntimo, aprendendo o trabalho da dedicação que se espalhe e alcance os hospitais, as clínicas, os lares, as ruas, onde estejam os mais carenciados da saúde, do equilíbrio, do bem-estar moral, social e físico. Obrigado, Jesus, por podermos, em uma iniciativa de uma família, percorrermos todos os dias caminhos semelhantes, por vezes caminhos novos, porque o nosso anseio é de podermos conhecer a humanidade toda, expandindo a nossa singela capacidade de amar em vivendo as lições do teu amor, para que na cidade ou no campo, cidades pequenas ou metrópoles, aldeias, núcleos espalhados pela terra toda, estejamos nós com nossas, como que asas, não aquelas dos anjos que são longas e ágeis, mas as nossas que de modo incipiente já nos permitem um deslocamento mais amplo do que nunca, mas ainda modesto e distante dos grandes espíritos que já se livraram
das limitações que ainda temos hoje. Abençoa, Senhor, as vítimas todas de todas as guerras, os enfrentamentos, a violência nas cidades, as guerras civis, os holocaustos de todos os dias da própria história da humanidade, tanto aqueles de grandes proporções, como aqueles outros que também geram todo tipo de penúria para aqueles que são vítimas de todas as idades, como para aqueles que os engendram em atitudes perversas, ainda típicas da indigência moral da humanidade. Vem, Jesus, para que tu cuides com aqueles emissários de tanto amor, aqueles da falange de Maria de Nazaré, a Rainha dos Anjos, a sublime Senhora, toda divinal, do amor na sua mais excelsa expressão. Que tudo que venha dos grandes espíritos concorra para o bem-estar da humanidade agora mesmo, porque agora é a época das maiores necessidades. Vamos nos lembrando, por isto mesmo, daqueles que cometeram suicídio, que vivem no mundo espiritual em regiões tão tristes, rogando que os teus préstimos de amor socorra todos eles, recolhendo-os para as esferas melhores de refazimento, postos de auxílio a favor de tão grande parte do nosso mundo que é a Terra. Nós te rogamos por aqueles que têm sofrido os mais variados acidentes de meios de transporte, com mortes, desencarnações dolorosas, separações de suas famílias, aqueles que têm vivido a violência nas comunidades, o feminicídio, os abusos, as balas perdidas, tão comuns no Brasil. Todas essas vítimas nos importam muito, Jesus, porque quando pensamos nelas, nos lembramos do que tu dizias e que lembrávamos há pouco, que tu estavas para os que precisavam de médico. E todos eles, Jesus, são tão carentes. Muitas vezes deixados em qualquer lugar dos piores contextos, das regiões umbralinas, das trevas e algo ainda mais dramático, as zonas abissais. Penetra, Jesus, com essas falanges socorristas, tocando-lhes o sentimento, inaugurando para eles um resgate, um acolhimento amoroso, tanto quanto nos lembrando daqueles aos milhões que tentaram nascer e não puderam. Compreendiam
a inauguração de uma nova oportunidade, uma nova vida, e foram enxotados do corpo por substância química ou por métodos tão traumáticos como o da curetagem uterina. Abençoa, Jesus, milhões de vítimas no mundo inteiro, fruto da insensatez, da frieza, da ignorância, de pais e mães que ainda não entendem a realidade, ou que se entendem, ainda assim colocam-se em desfavor da vida. Cuida, Jesus, de todos estes que, ao longo dos últimos meses, e que se contam aos milhões, estão em condições tão penosas no mundo dos espíritos, por um motivo ou por outro, e apenas lembrando do genocídio, do aborto provocado, só no ano este que estamos começando, são 4,5 milhões de casos. Cuida de abençoá-los, trazendo a eles a esperança, a concórdia, a pacificação, a resignação provisória, até que novas medidas pela vida sejam retomadas para todos os envolvidos. Cuida, Jesus, dos ambientes todos da terra, países ou regiões destes, onde temos a guerra, a invasão, a violência, as guerras civis, os conflitos armados da atualidade e daí mortes sucessivas, sofrimento inenarrável, crueldade extrema e vítimas incontáveis. Gostaríamos, Jesus, de encarecer os favores dos céus, de Maria de Nazaré e de todos aqueles que já há muito tempo se destacaram na história, em países diversos, em culturas variadas, notavelmente pelo bem, pela prosperidade, pelas conquistas morais dos seus povos e da querida humanidade. Que os anjos desçam, permaneçam ao nosso lado, visitem as trevas, trazendo tanto amor, podendo com isto resgatar a maioria, esvaziando esses domínios e promovendo a ascensão de grande parte de nós mesmos. Queremos agradecer, Jesus, que podemos nos lembrar de tanto sofrimento na terra todos os dias e nas nossas orações singelas, despretensiosas, termos a honra de nos reunirmos todos os dias em cada uma delas, para que a teus pés possamos suplicar
as bênçãos tuas, junto de todos os lindos benfeitores da humanidade, para que avancemos, para que daqui a alguns anos o nosso planeta constitua um território, uma morada de uma humanidade feliz. Não só feliz, mas redimida. Vem, Jesus, trazer as tuas flores a todos os lares, a todas as crianças e jovens, aos adultos, às grávidas, gestantes e muito especialmente aos idosos de mais idade, os que estão fraquinhos fisicamente hoje, buscando as vacinas para ficarem imunes, tanto quanto Jesus, diante de todos os hospitais, de todas as complexidades, no mundo dos espíritos e no plano físico, que ao final desta prece nos coloquemos à disposição contigo para, a cada beira de leito, cuidarmos de todos eles, buscando que as tuas forças protejam todos os profissionais de saúde e todos aqueles de outras atividades que permitem que mantenhamos os hospitais e clínicas acolhendo tantos doentes. Luz para o mundo, Jesus, através destas flores dos imensos jardins dos céus que tu distribuis para todas as latitudes e longitudes onde a família humana se espraie. Obrigado, amigos queridos. Obrigado, amigos da espiritualidade, que estão bem que conosco agora, ainda voejando por todo lado, sem que a maioria de nós o perceba, mas que vocês notem como que esta aragem maravilhosa nos envolve e nos dá como uma notícia de que o amor desses espíritos os manterá trabalhando para aqueles que mais estão sofrendo, até que amanhã, na prece da quarta-feira, dia 10, nós possamos estar como que novamente juntos. Um grande abraço, abraço bem apertado, carinhoso, e até lá.